Nesse vídeo eu vou trazer um resumo do que foi o Dragão no primeiro turno. 19 jogos, 20 gols feitos e 19 gols tomados. 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Foi o primeiro turno que colocou o Atlético Goianiense na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do G6, do Grêmio Horizontino, que tem 30, e também em uma posição que ele nunca esteve antes. Mas o que importa é na reta final estar ali próximo do G6, e o Dragão chegou de fato para incomodar os times que estão ali na parte de cima. Antes, quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui no nosso canal, acompanhando nosso material, nossos conteúdos. Fiz um resumo do Vila Nova, fiz um resumo do que foi o primeiro turno do Goiás e agora chego no Atlético Goianiense, que foi o último goiano a entrar em campo. Venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0, uma vitória gigantesca. Ah, o Cuiabá tá irregular, Danilo, o Cuiabá é isso. Mas calma lá, a última derrota do Cuiabá dentro da Arena Pantanal foi dia 4 de abril de 2026. De lá pra cá, ele ganhou ou empatou em casa. Ninguém tinha conseguido ir lá vencer. O Atlético venceu por 1-0 com extrema dificuldade, um primeiro tempo em que o jogo não foi tão bom, pouquíssimas finalizações, um jogo truncado, amarrado, chato. No segundo tempo o Atlético foi eficiente, é aquele jogo, o Atlético precisava de muitas oportunidades, é o segundo time com mais oportunidades criadas nos jogos, mas que faz apenas poucos gols. Tanto que os números em 19 jogos foram 20 gols feitos, que dá uma média de 1,2 gols por partida. É muito pouco. E o Atlético não criou tanto diante do Cuiabá, mas foi lá, foi eficiente, foi letal, fez o gol da vitória com o Bruno José, o primeiro gol na temporada do jogador do Atlético Clube Goianiense, e foi o suficiente para a vitória diante da equipe cuiabana. O Atlético que encerra o primeiro turno deixando pelo menos uma imagem positiva para o seu torcedor, deixando uma imagem de que vai realmente incomodar. O Atlético é aquele tipo de time que nunca pode tirar os olhos deles. Por quê? Tem um elenco muito bom, um elenco que não tinha dado liga com o Eduardo Souza, mas agora que com o Roger em 3 jogos parece que é um início muito promissor. Em 3 oportunidades, ele empatou com o Atlético, venceu o Fortaleza e o Cuiabá. Então, somos 7 dos possíveis 9 e está invicto. E agora abre o retorno na segunda-feira no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, diante da equipe do Operário. O Operário, que vem de 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, vem num momento muito ascendente, está a 7 pontos do Dragão. É hora do Atlético vencer e diminuir essa margem. Operário 35 na segunda posição, Atlético na 8ª colocação com 28 pontos. Vai ser, sem sombra de dúvidas, um jogo super interessante entre Atlético e Operário. O Atlético Goianiense, nas 3 primeiras rodadas, foram 3 derrotas seguidas. Ele perde por Operário na estreia lá em Ponta Grossa, depois ele perde para o Náutico dentro de casa de virada por 2-1, vai ao Oba e perde para o Vila Nova por 2-1 de virada também. Então, nos 3 primeiros jogos, na primeira rodada ele fica em 16º, na segunda rodada 19º, na terceira rodada em 20º. Amargou a lanterna na terceira rodada. Foram 3 jogos, assim, com 3 derrotas consecutivas em que o Dragão não conseguia sair daquele sufoco, daquela pressão de estar ali na zona de descenso do Brasileirão da Série B. Só que depois, na 4ª rodada, ele já sobe uns degraus, vai para a 16ª posição, na 5ª ele fica na 17ª, mas a verdade é que o Atlético andou 4 vezes na 14ª posição, 4 vezes na 13ª posição, 3 vezes na 11ª posição, 2 vezes na 16ª, 2 vezes na 10ª, que tinha sido a melhor oportunidade dele, que foram 2 ocasiões, 2 rodadas seguidas que ele ficou na 10ª posição, e agora, depois ele andou novamente em 20º, 17º, 19º, então foi um campeonato sempre da 10ª posição para trás, e nessa última rodada ele consegue a melhor posição sua no Campeonato Brasileiro da Série B, que é a 8ª colocação. 8ª colocação com 28 pontos, que deixa pelo menos uma margem de, no segundo turno, brigar pelo acesso. O Atlético fará 10 jogos em Goiânia, 9 fora de casa, jogos que ele teve dificuldade fora de casa, agora os times vão visitá-lo aqui em Goiânia, como propriamente ele visitou um Ceará e venceu, agora o Ceará vem aqui, ele visitou um Operário, agora o Operário vem aqui, ele visitou um Criciúma, agora o Criciúma vem em Goiânia, então assim, ele vai ter jogos com um mandante que pode sim, sem sombra de dúvidas, ganhar mais corpo com esse time. O Roger tá dando conhecimento, tá dando a sua cara. Eu confesso que o início é muito promissor, eu não esperava esse início, até pelos números que o Roger tinha me apresentado antes de aqui chegar. Eu não sou futurista de prever o que pode acontecer no futuro, não sabia que ele teria esse início promissor, tinha que analisar e analiso o que o campo mostra.
O que o campo tinha me mostrado antes da sua chegada era um treinador que não tinha tido bom início de ano. Em 6 meses ele foi campeão pernambucano no Sport, foi demitido depois do empate contra o Cuiabá, foi para o time do América Mineiro, só teve derrotas e um empate justamente contra o Sport. Então os números dele nesses 6 meses de ano não eram bons e foi a minha análise em relação à contratação dele. Só que o campo está mostrando outra coisa. O dia a dia, o trabalho, ele está fazendo com que os jogadores acreditem. O Atlético Goianiense, nas mãos dele, não perdeu ainda. Tinha 21 pontos quando ele chegou, já tem 28, já está na iminência de entrar no G6. Então você vê que as coisas, o fato novo, né? Aquela expectativa, um discurso diferente de um cara que jogou futebol, de um cara que esteve ali dentro. Então, assim, ele muda o panorama. O presidente Adson Batista é um presidente muito interventivo, um presidente que gosta muito do microfone, de vir a falar e comentar os pós-jogos, comentar das substituições, mas é um presidente também que fez o que fez com o Atlético Goianiense, colocando ele na semifinal sul-americana, brasileiro de Série A, campeão brasileiro de Série B, pegou o time literalmente na lama, largado às traças, e hoje o Atlético é uma potência no nosso futebol brasileiro, na Série B, é um time que nunca pode tirar os olhos deles, e ele sabe o caminho, sabe os atalhos desse acesso para a Série A. Prova disso, em 2023, ele não faz um bom primeiro turno, mas no retorno traz o Jair Ventura, traz alguns reforços, e ali ele tem 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, conseguindo o tão sonhado acesso, fruto em que o Vila Nova é derrotado lá em Natal e o Atlético ocupa o lugar vencendo o Guarani em Goiânia. O Atlético, para mim, não podemos tirar os olhos deles, mas deixou muitas coisas claras para mim. O Atlético só precisa de uma coisa: manter a regularidade. Algo que ele buscou e não conseguiu encontrar ao longo de todas as 19 rodadas. O que é essa regularidade? É você conseguir deslanchar no campeonato. Um campeonato de pontos corridos, quanto mais empate você tem, ele não é bom, ele não é benéfico para o seu vestiário, ele não é benéfico em termos de pontuação. Ele não te traz algo positivo para você subir posições. Eu vou te provar isso. O Atlético e o Sport são os times que mais empataram nesse primeiro turno. Em 19 rodadas foram 10 empates. E o Sport está atrás do Atlético. O Atlético teve 7 empates e agora que chegou na 8ª posição, na última rodada do primeiro turno. Então empatou demais, deixou alguns pontos. Mais valia trocar esses 7 empates aí. Trocaria 3 desses empates por uma vitória e 2 derrotas. Ele teria do que tem hoje. Às vezes você empatar 3, é melhor você perder 2 e ganhar 1. É mais ou menos esse sentido, porque o vestiário respira vitória, respira confiança, então é diferente. Em pontos corridos, o empate nunca é tão benéfico assim. E visualizando esse cenário, o Atlético precisa no segundo turno encontrar essa tal regularidade, conseguir 2 vitórias seguidas para deslanchar na competição, subir bem nas posições, algo que ele nunca conseguiu ainda, que foi ter 2 vitórias consecutivas. É o único time ao lado de América Mineiro e Ponte Preta que não conseguiu ter 2 vitórias consecutivas nesse Brasileirão da Série B. Então, visualizando esse cenário, eu espero que o Atlético no segundo turno consiga essa desejada regularidade aí, que até o seu próprio presidente também tanto fala. Fechou? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês. Volto também para fazer mais análise do que eu vi nesse primeiro turno, dos times que me chamaram a atenção, dos times que deixaram a desejar, aqueles que estão caindo de forma, aqueles que não podemos tirar os olhos e, claro, sempre aqui no nosso canal. Então, compartilhe o vídeo, deixa o like e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tchau!